Estamos ao vivo! Estamos aqui, Absolute Cinema, Absolute Quadrinhos. É isso aí, Estamos aqui sejam na muito tropa dos bem-vindos. quadrinhos. Exatamente, senhor Érico, está começando Estamos esse aí. super projeto Tropa dos Quadrinhos aqui na nossa querida E já vamos começar Gibisfera. bombasticamente com o tier list, que é o que o povo gosta. O povo brasileiro crama por entretenimento de categorias de listas. As pessoas vivem perguntando, quem que é melhor? Qual que é o melhor quadrinho? Qual que é o quadrinho que eu tenho que comprar? Qual que é o quadrinho que é o melhor para ler? Se eu tivesse que ler um quadrinho, qual que seria? A resposta está aqui. Isso. Os outros lugares Não, ninguém acerta. especialistas Científicos. pela universidade, vamos. A Universidade da Loucura, Universidade de Universidade Gotham do City. Coringa, Universidade de Gotham City, que todas lá devem ser ruins, porque o lugar é horrível. Olha aí, já começando cancelado já. Exatamente. Como eu estou falando, eu sou o LG, vou estar aqui com vocês falando bastante de quadrinho, falando bastante groselha, do jeito que eu gosto. E aqui, meu querido capixaba, senhor Érico. Érico Pina, nós, Não, pode ser isso aí mesmo, depois a gente cria um nome... Nome artístico? Artístico, nome artístico. Por enquanto vamos Priscila, usar os Rainha nossos, do Deserto, não serve, não? Parada é essa, filho. E a gente escolheu aqui, né, algumas histórias do Superman para poder saber categorizar aqui o que a gente gosta. Na nossa opinião, é claro, né? Exatamente. Mas claro. fica a pergunta: por que Superman? Por que Valdemar? Como já diria lá no Flamengo. Por que Valdemar? Porque o Superman, por que Superman é um dos melhores, se não o melhor para muitos heróis aí da face da Terra, inclusive. Exatamente. Então a gente Já vai falar do grande azulão. Aqui, o elefante branco na sala. Vamos pegar o foice martelo e botar no absolute máximo ali. Calma lá. Para quem não conhece o que é uma tier list, basicamente a gente tem uma listinha ali que vai de S a D, S sendo super, A muito bom, o B ali na meia uca, o C o meio ruinzinho e o D tá fora, né? O D você passa longe, mas será que tem algum nessa lista que vai passar longe? Será? Não sei, teremos que ler. E, senhor Érico, qual foram os quadrinhos que a gente escolheu aqui? A gente não vai fazer uma lista gigante, porque Superman é um herói que tem quase 100 anos, então a história é para danar. E clássico então, são 10, mentira. A gente pegou algumas fases, tanto consideradas clássicas, quanto histórias mais modernas do Superman. Então, é importante lembrar que se você se interessou por alguma dessas histórias aqui, é possível que a gente tenha colocado o link aqui no chat para você adquirir essa revista. Com certeza. Provavelmente, uma que vai ser muito falada, que é a primeira aqui na lista, que é o Superman Entre a Foice e o Martelo. Ele acabou de ser relançado aqui no Brasil, então é fácil de você conseguir. Outros como, né? Pocket, em formato de prova de bala, exatamente. Outro como a prova de bala é mais difícil de achar, porque é uma história um pouquinho mais antiga. Não, até que tem a prova de bala saindo recente no Grandes Heróis DC, pô. A coleçãozinha aí, você acha fácil. Não tão fácil assim, porque não tá na Amazon, mas você acha. Sim. Acha ali, não é tão difícil de achar também. Mas vamos começar essa tier list? Bora. Então, primeiro título, Superman Entre a Foice e o Martelo. Você consegue falar um pouquinho, resumindo essa história aí pro povo? Então, basicamente, é o Superman, que muitos falam que o Superman ele é comunista, não sei o que, mas é mais ou menos uma coisa anti, né? O Superman, ele, né, enfim, tal, tem o Lex Luthor também ali. É basicamente uma história do Superman, só que tendo, inclusive, crossover também, tipo, tem o Batman soviético, tem a Mulher Maravilha, tem várias coisas assim, né? A premissa do Foice e o Martelo é uma história onde, em vez do Superman ter caído no Kansas, ele caiu na Rússia durante a época da Cortina de Ferro, então ele foi doutrinado na cultura soviética. Inclusive tem figuras históricas dentro da história, vale lembrar. Sim, reais. Sim. E ele foi escrito pelo Mark Millar, talvez um dos meus autores favoritos, criador de Supremos e Kick-Ass, para quem conhece. Sim, então, na nossa lista aqui de SAD, onde você encaixa Entre a Foice e o Martelo? Eu quero ver a sua opinião. Então, Entre a Foice e o Martelo, eu acho que entraria num A fácil, cara. Não é o S, né? Pô, não é o absolute quadrinho, mas acho que estaria ali no A, porque é uma história que é como se fosse aqueles what if, né? Que fala, tipo, o que aconteceria se...
E nessa proposta, né, de ser algo diferente, eu acho que tem um início, meio e fim. O final tem um plot twist, né, umas coisas ali e tal. Tem os personagens clássicos, só que mudados, né? Tem o Lex Luthor, parece o Batman, o Superman e tal. E o início já mostra o Superman, inclusive, salvando a galera, acontecendo uma coisa e outra ali. Tem narrações também, né, que deixam explícito algumas coisas que eu acho que a narrativa é muito boa, tanto na narração quanto na história, misturando realidade com fantasia. Cara, para mim tá no ar fácil. Para você? Cara, eu gosto menos do que a maioria dessa história. Ih, rapaz, Muita gente fala polêmica, que ela é polêmica. sensacional. Eu acho ela um pouco verborrágica, eu acho ela muito extensa, principalmente a reflexão do Superman. Mas e Eu a parte que, gosto. mas e a parte que aparece a tropa dos lanternas lá pro finalzinho É, lá? Aí é o bom, final é hein? interessante O porque final é plot twist. você tem uma frustração do Super-Homem, porque é uma história muito baseada na realidade. A União Soviética, a gente Sim. sabe que sofria com problemas até alimentares, principalmente no final É, da União Soviética. E é uma revolta que o Superman tem em ver o próprio povo sendo vítima, né, sim, do próprio governo, e ele acaba assumindo sim, o domínio da União Soviética e acaba se tornando até um pouco meio George Orwell, né, uma coisa até meio sim, sim, pior do sim. que o que existia antes. Então, E um adendo até aqui a... rapidinho. Pelo que eu lembro nessa história, né, que eu li recente até, o Superman não é que ele seja um comunista, um socialista, ele é meio anti, né? Anti práticas daquela época lá, né? De certa ele, forma. como eu disse, ele foi doutrinado naquele universo. Então, aquilo para ele Sim, é o correto. O problema ele sente a é, falha na execução, né? Então, ele é, tenta assumir para ele a responsabilidade é, daquele governo. E acaba se tornando sim, uma coisa até autoritária, né? Então, no final, é, ele acaba sendo derrotado, né? Mas sim, é uma história bem interessante no sentido. Você tem o Batman. E o é, Batman soviético. E o Batman é, soviético, ele também faz uma antítese ao super-homem. Então, tem umas sim, coisas bem sim. interessantes. Não, É uma mas o que eu história que falo vale a pena ler, mas assim, como eu disse, ela é para mim é um A, só que é um A mais perigando ali pro B. sim. Mas eu acho que muita gente gosta dessa história, não exatamente por ser um Arif, por ser. Não, uma coisa assim, eu acho que a narrativa é boa, porque assim, a cada edição, ou a cada duas edições, assim, meio que vai dando uns pulos de narrativa, né? Tipo, mostra o Superman um pouco mais velho, Ela mostra. é uma história curta, né? São três É, capítulos, como se fossem três momentos diferentes da é. história do Superman. Isso E aí. tem umas narrações também, assim, não é a melhor coisa do mundo, com certeza, mas muita gente que só lê o título acha que é um Superman. Não, não sei o quê, não. Acho que é socialistão, assim, mas não, uma coisa meio Não, até não é um contra, né? manifesto, né? Não é um manifesto. Não É uma não é a história. Bíblia comunista, né? Só um. Exatamente. Então É você uma deixa no ar premissa. também. É uma premissa. Da É, mesma forma que a gente não vai falar que por exemplo, o Quatro Estações, que pode até ser o nosso próximo não, o a Quatro ranquear aqui, Estações o Quatro tem. Estações ele não é um manifesto capitalista, né? É, Então é uma história de super-herói fictícia e tudo mais, mas ela sim, tem muitas raízes na história real humana. sim. Já quer Vamos falar do falar. Quatro Estações já? Ou quer em Bora ordem? falar de Quatro Estações. Então, Quatro Estações eu acho que é uma boa história, porque ela tipo assim, a narrativa é simples, mostra o Clark Kent ali no começo, na fazenda, não sei o que, com a família dele. Aí no finalzinho tem a Lana Lang, né? Que ela reaparece, não tem isso no final? Vamos falar um pouquinho o que é a Quatro Estações. São quatro Sim, capítulos, cada um é, lidando de uma estação. Então, verão, sim. outono, Isso né, é muito bom. inverno e primavera. Cada um dá um tom do Superman. Então, é o início de Sim, carreira sim. dele, né, uma origem, vamos assim dizer. Tem um pouquinho do romance dele com a Lena, né, tanto é que o Sim, final volta um pouco esse ciclo sim. e fecha um ciclo de É. amizade dos dois e não de romance. E o Tem próprio as primeiras aparições relacionamento. dele em Metrópolis. E o próprio relacionamento também do Clark com a família dele, né? Adotiva, né? Lá na fazenda, coisa e tal. E também a cada capítulo tem algumas cenas que se repetem, só que com situação diferente. Tipo, ele com o cachorro dele, o Krypto, né? Que aparece na história. Vários momentos assim. Ou seja, não é uma grande história com um plot twist, uma coisa assim. Tá? É uma coisa simples que vai abordar isso aí que você falou, das quatro estações ali, cada momento diferente, com alguns pulos ali, mas que tem uma narrativa boa, sabe? Tem o Lex Luthor, né? Tem alguns momentos marcantes. A Lois Lane também, Clark Kent, ali, aquela coisa mais clássica do universo do Superman, só que, né, meio que com esse roteiro, com essa narrativa de estações, assim, mostrando momentos.
E é uma diferentes. história da dupla, né? O Jeff Loeb e o Tim Sale, que fez Sim. o Longo Dia das Bruxas, e A parceria as de várias histórias coisas também, coloridas né? da Marvel, né? O Demolidor Sim. Amarelo, o Homem-Aranha Azul, É, o Hulk Cinza, o Capitão América Branco. Então, o Demolidor Amarelo é, também foi eles, né? é deles, é deles. Então é É, um desenho mais simples, não é aquele desenho super rebuscado. é, É uma narrativa simples, mas é uma história muito prazerosa de ler. sim, E quem nunca leu Superman, mas conhece um pouco do personagem através dos filmes, das séries, eu acho que é uma excelente porta de entrada. com A meu certeza. ver, Não, até, eu não consigo colocá-la aqui sem ser no ar. A questão que a gente vai não, é de debater A pra aqui, cima. ela vai ser É porque, tipo antes assim, melhor que o melhor, Entre a melhor, Foice e o melhor. Martelo? Não, com certeza, é melhor, pô. Até porque ela é maior também, né? Ela tem mais tempo, né? Ela tem umas, sei lá quantas páginas, pouco. É, coisa, um capítulo a mais, né? É, São muita coisa não. É uma história pô, mas, rápida de ler também. mas é muito divertido, porque assim, é uma história leve, que, tipo, sei lá, no momento lá de inverno, mostra o Clark Kent indo fazer a barba, sei lá, num salão lá, mostra ele andando na rua, na parte que tem a fazenda lá, mostra ele, tipo, conversando com o pai, com a mãe ali, na fazendinha, vem o Cripto também, para quem gosta do cachorro, né, do Cripto, tá aí, né, Sim, na história também tem um papel importante também, bem é, bom, então fica no ar, né? Isso exatamente. aí não tem jeito. A Vamos para a próxima, próxima da o nossa lista melhor, aqui. qual que é a próxima aí? Vamos de morte. Morte e Retorno? Morte e depois Ah, o retorno. Porque eu é. preciso dividir. Eu preciso fazer essa divisão. Eu vou te falar que eu lembro mais da morte do que do retorno, inclusive. Mas a morte tem bastante coisa aí para comentários. E aí, aonde você Posso começar coloca? falando? Deixa eu só Posso falar começar um falando? pouquinho, resumindo a morte Fala do aí. Superman. Beleza. A gente conhece o Apocalipse, que é uma criatura que vem de outro planeta, que desce aqui na Terra, loucuramente começa a descer o cacete em todo mundo, e o Superman, para parar ele, entra numa batalha mortal, onde acaba no final o Apocalipse sendo derrotado, mas isso faz Sim, com que o Superman também seja derrotado. E tem aquela cena icônica da Lois Lane segurando o corpo dele sim, e a sim. Na capa capa, né? presa como se fosse uma É, bandeira. sim. E depois o enterro também, que é uma cena muito icônica É, dos todos os heróis carregando o caixão. caraca. Nossa, muito doido. E, cara, assim, até a morte também, muita gente pode pensar como uma coisa mirabolante e tal, mas, assim, o começo mostra o Apocalipse, ele tá meio com um braço preso, não tá? Um negócio assim? Ele tá, tipo, com o braço meio amarrado, preso, assim e É tal. uma contenção, né? Agora eu não É, vou lembrar se isso é do quadrinho ou se é do filme, porque tem a adaptação não, do acho que no filme quadrinho também. tem uma coisa assim também, que ele tá meio com dificuldade e tal. E também, até o Superman e o Apocalipse, né, até a morte, eles saem lutando pela cidade, mas a narrativa mostra os pedestres e outros personagens secundários atuando também. Tem até, acho que uma criança, um menino ou menina que reclama com a mãe, aí depois tem uma catástrofe no meio da cidade lá, ele se arrepende, tem, né, arrependimento no meio. É Sim, sim. emocionante, cara. É uma história que é sensacional. Eu vou colocar aqui nosso primeiro S, cara. Você me Não, com desculpa aí se certeza. você discorda. Não, eu concordo, pô, é clássico. É. Clássico pra caramba. Você tem mais alguma coisa para falar dessa Da morte, magnitude? não. Eu acho que a morte, ela, Mais do ela retorno, né? entrega tudo, assim, é uma história excelente. E o Sim. enterro também. São dois, né? É, São duas cenas diferentes, né? Os heróis carregando o caixão do é, Super-Homem e o enterro do Clark, né? sim. Que é menorzinho, mais contido. Então são Até porque também, momentos do, incríveis. até porque do início até a morte dele, assim, tem muita ação, então não tem tanta coisa realmente acontecendo. É mais o final, o início ali, o meio, que tem a luta Uhum. deles, do Apocalipse com o Superman. E é interessante que o Apocalipse ele é esse personagem modificável, que cada vez ele tá mais forte. Ele, É, no ele momento. começou pequenininho, frágil, e toda vez que ele Pô, morria, ele renascia mais forte, né? tem um cientista lá que iniciou o projeto, não tem um negócio assim? Tem, Aí tem. mostra. Tem E algumas histórias. o Apocalipse, hoje em dia, ele já tá tão forte que ele tá É, controlando o tempo, né? Ele se tornou um sim, mago do sim. tempo, assim, uma coisa bem doida. Inclusive o Apocalipse é mais forte que o Darkseid, né? Aí Do você vai pegar Apocalipse. aí, porque o Darkseid, ele se tornou agora uma constante no É. universo DC, né? Ele já não é mais só um Sim. vilão, ele é uma constante. É. Mas enfim, vamos falar do retorno. Esse eu lembro pouco, então você vai ter que O que explica aí pro pessoal. acontece? A, o Superman, ele tem toda essa energia do Sol, as células de Krypton e tudo mais, kryptonianas, e se descobre que o corpo dele não está, vamos dizer assim, se decompondo na velocidade normal.
e que esse desencarne, essa morte kryptoniana, ela na Terra, ela demora mais. Então começa 2 corridas. A primeira é pelo um substituto. Então quem que vai substituir o Superman na Terra? Você tem outro Superman? Você tem o Superman Cyborg, você tem um outro personagem que quer assumir, superpoderoso, que quer assumir o posto do Superman, mas você tem também essa corrida para salvar a alma do Super-Homem. Então vamos preservar o corpo e vamos salvar a alma para que o Clark Kent possa reencarnar, ressuscitar. Sim. E, cara, eu vou dizer que eu acho essa história de uma loucura desnecessária. Eu não gosto nem um pouco do retorno do Superman. Eu acho ruim. Eu acho ruim. Eu vejo hoje em dia sendo vendido, né, os formatos, a morte e o retorno. E eu acho assim, a morte excepcional. É emblemática, a morte é emblemática. Muito, inclusive, tosco. como que ele retorna mesmo, assim, a vida, tem algum processo que eu não lembro agora de cabeça. Essa questão dele usar esse uniforme de contenção, né, esse uniforme negro, ele tem o cabelo, né, o Superman parece cabeludo quando ele volta, porque o tempo passou e o cabelo dele cresceu. Pode crer, aquela fase lá. E então, pode assim, crer. Eu não sou muito fã do retorno. Eu gosto muito da morte, mas o retorno mas logo que o Superman morre, a cidade fica um tempo sem o Superman, né? É um pouco o que acontece quando o Batman morre, né? Que tem a briga pelo capuz. Quem que vai assumir o manto de Batman? Vai ser o Dick Grayson, vai ser o Tim, entra até quando teve a queda do morcego também, que o Azarel lá, o Jean-Luc... Azazel, sei lá, que não... O Jean-Luc, esqueço o nome dele, Jean-Luc alguma coisa que assume o manto, né? Mas, tipo assim, mas quando o Superman morre, tem isso aí que você falou, né? Que tem outras, tipo, divindades Superman que vai saber qual que vai assumir, né? Você falou, né? Sim, tem outros elementos. É uma briga pelo poder, né? Tipo, uma briga pelo posto, né? Pelo posto do Superman. Então, eu não lembro muito, então eu vou confiar nas tuas palavras. Então, você botou no C, né? Discordou? Comenta aqui embaixo. Pode xingar. Pode xingar. Eu não vou pagar comentário, não. Pode xingar. Bota o rate. Pode xingar. Bota o rate, meu. Então vamos lá. Qual é outro? Quer falar? Vamos falar aqui agora de uma que é mais moderna, mais recente. Eita. E eu quero falar de Casa de Brainiac, ou House of Brainiac. Primeiro, contextualizar quem que é o Brainiac, né? Que cada vez ele tá diferente, né? Ele é um ser que se modifica, né? Em histórias ele tá de um jeito... Ele é tipo um... Visualmente sim, mas o que é o Brainiac? O Brainiac é como se ele fosse o chat GPT, né, uma inteligência artificial, que foi criada para absorver o conteúdo, todo o conhecimento da galáxia, né? Sim, sim. Então esse é o inimigo do Superman, ele é um robô, né? E o bom das histórias com o Brainiac é que sempre é uma coisa de ficção científica, de espaço, de... aeronave, não sei o quê. Você chegou a ler A Casa de Brainiac? É uma história recente. Recente eu não tô lembrado, não. É a última história antes do Poder Absoluto. Eu não cheguei a ver. Mas o Brainiac, ele é mais um robô ou ele é mais meio que alienígena misturado com robô? Uma coisa meio... Cara, você olha, ele tem cérebro, mas ele também é todo metálico, ele viaja numa nave, mas não precisa respirar, é aquilo, inclusive tem uma capa, acho que até dos 952, que ele enfrenta o Superman, né, que tem uma capa que tá cheia de tubo, roxo na cabeça dele, umas coisas assim. Isso, tem umas coisas assim. Mas o que é essa Casa de Brainiac, a House of Brainiac? Foi um crossover que aconteceu entre o quadrinho Superman e o quadrinho Action Comics, são 2 histórias separadas do Superman, onde o Brainiac ele tira, né, os kryptonianos da Terra. Porque ele percebe que um kryptoniano específico ele seria o receptáculo perfeito para o que seria o Brainiac 2. Né? O Brainiac percebe que ele precisa de um novo corpo, um corpo de carne que consiga conter todo aquele conhecimento, né? Consiga absorver tudo aquilo. Então ele sequestra. Pode falar. Ele sequestra os kryptonianos. Então, quem fica tomando conta da Terra, né, de Petrópolis, é a poderosa, né, a Power Girl. Sim. E tem essa questão do Super-Homem, ele se alia com um lobo para ir atrás dessa nave do Brainiac para salvar, se eu não me engano,
o John Kent, o filho dele, né? Ah, sim. Não, mas essa parada aí do título, a casa de Brennick, a casa é literalmente uma casa ou seria tipo um corpo novo? Seria o corpo, seria o A corpo. casa seria tipo um receptáculo novo para ele, né? Uhum. Ah, eu tava achando que era alguma coisa com casa mesmo, com Não, edifício, não, tá não, ligado? não, não. E é interessante, cara, é uma história que envolve o Lex Luthor e a filha do Lex Eita, Luthor, que é o Lex eita. Luthor troca a filha, né? Ele entrega a filha pro Brainiac, né, num acordo passado Caraca, esse cara é vilão mesmo. e no final ele acaba sacrificando a própria mente para salvar a filha. Então, Caraca. a consequência da casa de Brainiac é que a gente tem um Lex Luthor sem memórias. Ué, então na história ele já tá sem. Tipo, ele tá lá. Na história atual, sim. Ah, sim. Então, quando a gente tem o poder absoluto, o Lex Luthor ele está sem memórias. Ele é um super gênio, Ah, ele tem o conhecimento, só que ele não tem ah. memórias do que ele fez. Ah, mas o Então a gente conhecimento. tem um Lex Luthor bonzinho, vamos dizer assim, Caraca, é engraçado, né? Que ele lembra do conhecimento científico, mas da vida de memória do esquece que ele tudo. fez, não, exatamente. É Você uma botou história, então. cara, que eu Você botou coloco ali aonde? no Em B, B. né? É, meia boca, né? B, meia boca. É, eu recomendo ler, eu acho uma história bem bacana, Sim, ela é atual. Como eu disse, é a última história do Superman antes do Poder Absoluto, que é o grande evento DC que aconteceu no passado nos sim. Estados Unidos, mas está acontecendo agora aqui no Brasil. Eu recomendo bastante, cara. Eu acho uma história sensacional. Não sei se vocês estão ouvindo o carro do som que está passando Não, aqui, fazendo é assim discurso mesmo, é de o ódio. carro do som que passa na sua rua, é assim mesmo, não O tem carro de jeito. som não quer falar com a gente, não. Não Mas é tem isso, jeito. cara. E eu vou passar a palavra para você falar de um quadrinho que acabou que eu não li muito, Qual? que é o A Prova de Balas. É a A prova Action de Comic do balas. Novo Então, 52. a prova de balas, assim, muita gente critica porque é um Superman mais humanizado, tá ligado? Não é aquele Superman assim, pelo menos não no início, né? Não é aquele Superman que todos conhecem, que é o Deus, assim. Ele é retratado como tipo como se fosse um humano, muito humano, tipo um Peter Parker, só que com um poder um pouco acima. Tipo assim, no começo, tem até uma parte que acho que na segunda edição, alguma coisa assim, que o governo captura o Superman, né? E nesse início, o Superman ele tá de calça jeans, tá ligado? Tá com uniforme improvisado, tá com uniforme assim, tipo, sei lá, uma roupa regata, tipo, não, uma roupa de manga assim normal, com um símbolo ali e tal. Então ele tá lá. No começo, inclusive, já começa com a ação, tipo, tá tipo alguns governantes conversando e tal. Aí já a primeira página ali, então já vem o Superman de calça jeans, todo normal ali, já vai correndo na rua rapidão e tal, não sei o quê. Aí na segunda edição, pelo que eu lembro aqui, ou, né, enfim, aí eles capturam o Superman para poder estudar a mente do Superman nesse início, mas ele consegue escapar. E a partir daí acontece um monte de doideira. Aparece. Tem um personagem que eu esqueci agora o nome, mas ele é recente, apareceu até na série da CW, você viu, né? Que é Não, um não moreno. assisti. Eu sei Que é um quem que é. É moreno que o, ele. é o Senhor Terrível, Mr. Não, Terrific? não, não. Que Senhor Fantástico? ele é tipo um Homem de Ferro cinza. Ele tem um negócio lá que ele é. Enfim, é um personagem mais recente aí que ele aparece também. E é uma história, assim, muita gente critica, né? Por conta disso, assim, porque é um É, Superman que ele tá, tipo, ele é bem amador. É a mesma coisa que falam do Batman, tá ligado? O Batman, início de carreira, ele erra muito, não sei o quê. Mas é a proposta, né? A proposta é essa, uhum. mostrar um Superman. Depois, o Superman, ele evolui e aí ele consegue, tipo, o uniforme dele, mais clássico. Inclusive tem, tipo, da edição 1 até a 12, mais ou menos, tem várias passagens mostrando o passado do Superman, porque a primeira edição do A Prova de Balas já mostra o Superman, né, já, tipo, pronto, adulto, né? E aí depois, tipo na edição lá 7, 8, sei lá, mostra um pouco do passado ali, né, voltando à origem, mostra também algumas amizades, né, do Superman, que depois retornam também, já adultos também. É uma história que eu colocaria no ar. Para mim é ar. Ah, eita. Que você já ouviu falar do A Prova de Balas? Cara, na época, né, dos 952, eu lembro da crítica do visual, dele ter o cabelinho meio Harry Potter ali, É, esse lance dele ser meio chorão, no sentido do tipo, a Lois tem um outro namorado, ele fica meio. é um bagulho assim mesmo.
E é Grant Meu, Morrison, né, cara? Grant é, pô, Morrison é o é, autor e ele ou inclusive, ame ou odeie, cara. Não existe inclusive eu meio ia, termo com Grant Morrison, né? inclusive eu ia falar isso, que tem alguns autores que é um porto seguro, tipo assim, por mais que seja ruim, você vai acabar gostando, tá ligado? Mas tem uns que ou você ama ou você odeia, tipo o Grant Morrison, o Garth Ennis também, ou é 8 ou é 80, não tem jeito. Eles apelam muito ou extrapolam, ou não tem meio termo com Que alguns é um termo autores, para né? nossa próxima tier list são autores, né? Podemos fazer. Polêmicos, autores Exato, polêmicos. Então, acho que tá bom, né? exato, Inclusive, você botou o preço do amanhã aí, né? exatamente. Você chegou a ler essa? Cara, o preço do amanhã, né? Enquanto a prova de balas é a Action Comics, né? O preço do amanhã É, é o Superman, o título Superman dos 952. sim. E Inclusive, é eu até. também vou falar, eu li muito pouco, eu não sou o maior leitor de Superman, principalmente na época dos 952. Sim, sim, mais recente também. Não, E eu mas. lembro um pouco da conexão dessa história com a Liga da Justiça, né? A Liga Sim, da Justiça sim, dos sim. 952, que é uma excelente história. Inclusive, os 952, muita gente critica, mas trouxe a virilidade pro Aquaman, né? Vamos concordar Não, o aqui. Aquaman na época do, Vamos. do Peter David já Ah, tinha. Não, sim, ele com a Então, mão dele lá, né? mão de Com- gancho. Então, é, sim, os sim, 952 eles foram criticados, eu digo com muita razão, por motivos de é, reescrever a cronologia, eu entendo assim. zerar títulos como a Detective Comics e a Action É, Comics ter título zerado, isso foi um absurdo. sim, Tanto uma é que eles coisa assim, retomaram, né? uma coisa Retomaram que vai, isso. uma coisa que vale a pena lembrar aqui é que muita gente pode se confundir com o Superman Action Comics ou o Preço do Amanhã, porque é como se o Action Comics fosse meio que a origem, mas ao mesmo tempo, né, na mensal da época e tal, saía também o Preço do Amanhã, que já é um Superman mais avançado, tá ligado? Então acredito que seja na mesma linha narrativa, só que com tempos diferentes, né? Só para explicar a questão da publicação, eles são revistas separadas. Então você tem a revista Action Comics e tem a revista Detective Comics, né? Da revista Superman. Mesma É, coisa Detective Comics e Batman. São revistas separadas, autores é, separados, linhas separadas de história. Às vezes existe um crossover, então a história começa numa, termina na outra, mas no sim, geral sim. são revistas separadas. Aqui no Brasil, pelo esquema de publicação, é um mix. Então são vários títulos numa revista só. Então aqui acontecia de você É, comprar a revista Superman e você ter o título Superman e ter o título Action Comics é. na mesmo volume físico. Hoje em dia, pela publicação, você tem separado os O encadernados da encadernado, né? Action Comics e Sim. os encadernados do Superman. É porque na mensal dos 952 do Superman vinha a Action Comics, a Preço do Amanhã, né? Que é a outra linha do Superman, e também a Supergirl no meio ali também. Era um É, mix, né? eram E tipo três assim, títulos, né, geralmente. é, eu tô lembrando de uma parada aqui do Superman dos 952, que eu não sei se é na prova de balas ou se já é no Preço da Manhã. Mas o Clark Kent, ele meio que mora num apartamento assim, sozinho, tá ligado? Bem escuro. E aí tem uma velhinha ali, tá ligado? Que é a vizinha dele, que eles trocam uma ideia, tipo uma tia May, tá ligado? Eles Aham. conversam ali, ele vai lá pro trabalho, volta e tal. Eu acho que ela até descobre a identidade, alguma coisa assim. É interessante, cara. O Você Preço também da conhece? Manhã, eu li um Eu acho que pouco eu botaria mais. no médio. Botaria no médio. Eu colocaria também, cara. Eu acho No B, são. acho que num B. Acho que um B vale. Um É, B vale. O é Action um B Comics, ou é, um C, assim. Eu acho que diria um C, é. porque, a meu ponto, cara, é uma história meio chata. É uma história meio chata. Não, mas o Action Comics é bom. Apesar de ser a mesma Eu tô linha. falando a Preço da Ah, Manhã, que é do Superman, né? tá. Aham. A Action Comics tá ali do lado do Foice e o Martelo ali no. Não. Tá na posição boa aí. Deixa no C, tá Tirando tranquilo. os novos 52, vamos falar agora. Eu acho que vamos deixar os dois maiores clássicos pro final e vamos falar de Superman Esmaga o Clã. Você viu essa? Essa é boa. Cara, Tem uma não. curiosidade para falar, que eu não tenho muita Eu certeza, vou deixar mas. você falar porque é uma história que eu não conheço. Como a gente fala, Esmaga Clã, clã, a gente sabe que é a É, Ku Klux Klan, sim. que é aquele grupo. Preconceituoso, digamos assim. Exatamente, é um grupo A palavra é criminoso, essa. É, criminoso que surgiu lá nos Estados Unidos, inclusive, supremacista, né? A situação bem sim. complicada. Vamos falar aqui de KKK, o pessoal já vai saber. Inclusive, esses Maga Clan parece um pouco com a Foice e o Martelo, porque é tipo,
né, aborda temas realistas, de certa forma, só que numa história de fantasia, coisa e tal. E nessa história do Superman Esmaga Clã, pelo que eu lembro, né, de bastidores, parece que era um programa de rádio, alguma coisa assim, que depois virou a HQ, tá ligado? Foi tipo escrito e depois virou HQ, pelo que eu lembro, né, e tal. Mas a história principal é tipo uma jornada mais interna do Superman. É uma história leve, porque é do selo DC Teens, né? Então é algo mais leve. E aí, de início, a gente vai ver uma família de imigrantes, né? São asiáticos, pelo que eu lembro, mas são imigrantes. Isso, são asiáticos. Imigrantes. E aí a história vai dividir a história entre essa família de imigrantes e um pouco do Superman. A partir da metade ali, mais ou menos, junta essa família com o Superman na história. E é interessante que mostra que nessa família de imigrantes, né, tem ali as crianças que vieram com a família, né, que estudam em escola. E nessa escola tem alguns outros alunos ali que têm esses membros preconceituosos da máscara branca que atuam aí, né? Então, esses imigrantes, por serem imigrantes também, eles acabam sofrendo na mão dessa galera, acho que até botam fogo na casa, tá ligado? Enfim, ali. E aí chega um momento que acho que sequestra, alguma coisa assim, aí vem o Superman e acaba salvando a menina e o menino, né? Pelo que eu lembro, ou vice-versa, porque são menina e menina, e tem o pai e a mãe lá e tal, enfim. E aí, a partir daí, vira uma coisa mais junta ali do Superman. Aí, mais da metade pro final, é o Superman descendo a lenha nesses supremacistas aí, né, e tal, que tem... Entregando o que o povo quer, né? Porque do início até a metade, eles estão criando terreno ali, tá ligado? Eles estão dando motivo além, né, do que o que a gente já sabe contextualizando, eu não diria dando motivo, eles estão contextualizando a realidade, sim, né? Sim, com certeza. E aí, como talvez tenha direito autoral, não sei, enfim, o nome é Clã da Cruz Cadente, mas a gente sabe o que significa. É para evitar, né, cara? É para evitar trazer o nome real para mas o uniforme é igual. Um pouco mais pesado. Mas o uniforme da fantasia, a realidade, né, é identificável com certeza. Então, acho que essa história, cara, eu acho que ela tá no ar, velho. É uma história muito boa. E depois, onde no ar? Quando tu lê, filho, não tem jeito, mano. Onde no ar? No começo, meio, final? Não, fica em quarto. Acho que em quarto tá bom. Deixou. Quarto tá bom mesmo. Então, agora eu queria falar que é de duas histórias, né, que acontecem depois do Poder Absoluto. Como eu disse, já aconteceu nos Estados Unidos, já lançou, são recentes, sim, mas elas vão ser lançadas no Brasil. Então, eita, a partir agora de setembro, a gente vai ter o Superman, nessa nova fase. Break news. Break news. E a gente vai ter também o Superman Absoluto. Então, eu queria falar primeiro do Superman, do novo título do Superman, que é uma sequência. Esse aqui, é o Rise of Superwoman, né? Em português. Eu não sei como é que eles vão traduzir aqui no Brasil, mas seria algo como a ascensão da supermulher, né? Peraí, então é focado no Superman ou na supermulher, pô? Quem que é a supermulher? A Lois Lane. A Lois Lane ganhou poderes. Então, para quem não entende... Mas tem um Superman também? Tem. Os dois estão juntos ali. Os dois estão juntos. O que acontece? No Poder Absoluto, a saga, a Amanda Waller, né, ela usa os robôs Amazo, que são aqueles robôs que absorvem poderes, para roubar o poder de todos os super-heróis. E no final, quando ela é derrotada, porque ela vai ser derrotada, não é spoiler, a gente sabe que o vilão é sempre derrotado na história em quadrinho. Com certeza. Os poderes são espalhados pela galáxia. O vilão é quem? É a Amanda Waller. É. Então, quando ela é derrotada e os robôs Amazo são derrotados, os poderes voltam para os super-heróis. Mas eles não voltam necessariamente de forma correta. A Lois Lane, ela recebe poder de kryptoniano. Enquanto, por exemplo, o Caçador de Marte, ele recupera alguns poderes, mas ele perde poderes telepáticos. Então, vai ter algumas confusões aí depois do poder. É isso. Inclusive, tem um grupo específico dentro da Liga da Justiça, da nova Liga da Justiça, que é a Operação Átomo, que eles estão tentando fazer essa redistribuição correta, que os heróis que perderam os poderes recuperem, porque alguns não recuperaram. Eu não vou dar spoiler de qual kryptoniano perdeu os poderes para Lois ganhar, porque isso eu acho que é muito interessante. Cara, mas é uma das fases mais divertidas. Tá melhor do que Ultimate Marvel? Muito melhor, cara. Muito melhor. Tá melhor do que... De renovação?
É incrível, porque você tem a Incrível. super família agora, então você tem o Clark e a Lois, que é um casal, lutando contra o crime, você tem o É filho, verdade. você tem a corporação Superman, que usa Eita. tecnologia kryptoniana, Peraí, Corporação Superman é tipo uma corporação Luthor? é tipo uma corporação Luthor, só que do Superman, Eita. utilizando tecnologia kryptoniana para salvar Metrópolis. Então, assim, é uma Caraca, mano. história animal. Eu não O quero enredo falar muito para parece. não dar muito spoiler, porque o pessoal ainda vai ler, mas Tu vai botar no S, né? eu vou colocar no S, cara. Eu Vale a pena. confio, confio, Vale a confio. pena. O título Superman é espetacular. É fantástico. A arte é linda do Damora. É, A escrita do. Esqueço o nome dele. Joshua Williamson. Esqueço o primeiro nome dele. Damora é É um cara bom. sensacional. Então, assim, é um texto dinâmico, uma arte bonita. Tem a medida certa de ação, de desenvolvimento de pessoa. Você vê a Lois atuando. Ela sempre ficou no backstage, ela sempre ficou É fazendo verdade. reporte das ações do Superman, da Supergirl, do próprio filho do John Kent, e agora ela tá Sim. na linha de frente. Ela Tá tipo pode. uma parada. Tipo assim, que o universo Ultimate do Homem-Aranha Novo, por exemplo, o Tio Ben tá vivo. É tipo uma coisa que a gente nunca viu Só que dentro da vendo. cronologia. Então, a É, Lois, é. quem não Faz sabe, mais sentido, né? o Barry, né, que é o dono do Clarim Diário, ele se tornou prefeito de Metrópolis e a Lois assumiu a presidência do Clarim Diário. Hum. Então, é ela fazendo esse balanço entre ser a presidente do Clarim Você Diário falou e ser uma Clarim Diário. super-heroína. Você falou Clarim Diário, eu acho. É Planeta Falei, Diário, né? isso, Planeta Diário. Daqui a pouco vai Caramba. falar Ozzy Osbourne do Norman Não, não. Osborn. É que é Planet, é Daily, É tudo parecido, não tem é tudo jeito. parecido. Criatividade uma hora acaba, não tem como ser criativo o tempo todo. Nome de jornal tem pouco, né? Pô, não tem como. Break news é break news em todo lugar, não tem jeito. Exatamente. E Então, vale agora, muito a pena. E vamos pro Absolute, cara. Eu queria falar um pouquinho do Absolute. o Superman argentino, Milley, Ele não é argentino, mas ele atua, na verdade, no Brasil, né, cara? ele é brasileiro? Não, ele não é brasileiro, mas o começo ele tá no Brasil. Acho que teve até Na... uma divulgação, não teve? Um bagulho assim, o Teve, Superman. teve. O que acontece? O universo Ultimate, a DC ela trabalha com várias realidades, com terras alternativas, né? Terra 300 e 200. Né, tem vários. Inclusive os 952 é porque reduziu do infinito para 52 terras. É. E depois a gente teve na guerra, na crise Peraí, sombria, né, Dark Crisis, voltou para o infinito as realidades paralelas. o 52 é de 52 terras? Eu achava que era de Sim, 52 personagens, pô. é 52 terras, 52 títulos. De cada personagem, no Porque caso. os novos 52 ele é derivado do 52, que é aquela Aham. pós-crise que mostra, né, até do Booster Gold, lá do Gladiador Sim, Dourado, sim. a questão das 52 terras paralelas, né? Boa. Enfim, o Superman Tô. Absoluto ele vem de um universo paralelo, onde a origem desse universo está relacionada ao Darkseid, a energia ômega, né? Hum. Então é um mundo sem, vamos dizer assim, sem esperança. Então você tem É o tipo o Batman mais contrário. brutal. É tipo o contrário, né? O Superman é esperança, no caso agora é sem esperança. É um universo sem esperança, um universo sombrio, né? Ah, E as diferenças, assim, esse universo ele trata muito mais da queda, né? No quadrinho, a queda de Krypton, aham. de uma forma um pouco diferente, que inclusive lembra o livro Império dos Mortos, do André Gordirro, um autor brasileiro, um livro de Ah, fantasia. não. Tem uma trilogia que tem o reino de De calango? caramba, não é Calano, não, eu confundi aqui, é Corangar, não é Calangar, não. É Calango. Corangar, que é o universo dos mortos, né? No livro, né? E isso, no livro dele, que conta a história de que existe uma profecia do que o país, né, Corangar, vai Aham. afundar por conta de Ah, mineração. E o Absolute Superman, ele trata da questão de mineração. Então tem Krypton, ele é um pouco mais. Tem a divisão de classes mais mais intensa. Então dividida, você né? tem a Liga da Ciência são os líderes, e você tem os trabalhadores Ah, braçais, são os mineradores, a Liga de Mineração. E a eu família tô, Kent faz parte da Liga de Mineração. eu tô curioso para saber onde você vai colocar esse Superman brasileiro aí, Absoluto? mano. É. Isso. Ele não é brasileiro, como eu digo, mas Não, ele age sim, no sim. Brasil, né? Sim, São não, brincadeira. tem outras coisas, a tecnologia kryptoniana é diferente, até a própria forma como ele usa os poderes é diferente. Mas o Brasil é só o início mesmo, né? Ou é toda a É o história? início, o início. Ele é só no começo porque ele tá no Brasil, né? Depois E ele pica a mula.
Isso, Sai os fora. vilões eles têm operações em diferentes regiões do mundo e ele vai por essas operações, destruindo essas operações. E no começo a gente acompanha Ah, ele fazendo isso no Brasil. pode Cara, crer, então. é o Superman contra a escala 6 por um, mano. Ah, então bota no S, filho. Tem Eu vou jeito. colocar ele aqui na letra A. No A tá bom, no A tá bom. Eu acho uma história muito boa, mas não é o melhor título absoluto, na minha opinião. Apesar de Sim. ser uma história muito legal, o primeiro arco ainda não se concluiu, né? Então a gente já É, tem aí, se eu não me engano, 7 ou 8 volumes do Superman sim. Absoluto, mas a gente ainda não teve uma conclusão de um primeiro arco, então a história ainda está em aberto. A gente já sabe quem é o vilão, a gente já sabe um pouco mais sobre a história do Superman, Ah, pode crer. mas a gente Não, ainda tem e que dar um tempo para se desenvolver. O Jason tem Aaron, que às ver vezes, ele ainda. decepciona, né? Ele pode fazer histórias É, fantásticas, como o Thor. hiato é complicado. E Não outra coisa hiato, a também história que. tá saindo, mas ela ainda Ah, não se. sim, A gente não teve um entendi. fechamento de um ciclo, igual o Absolute Ah, Batman teve, a Mulher Maravilha teve, o é porque Superman ainda não. geralmente, eles têm um padrão, né, de 6 edições e tal, mas tem uns que vai indo, né? Até, Sim, sim. enfim. A Mulher Maravilha fecha, se não me engano, em três, nos 3 ou 4 primeiros, o Batman em 6, Ah, né? O Superman ainda não fechou o primeiro arco, mas é muito uma legal. coisa que uma coisa que a gente pecou, que a gente deixou a gente poderia botar depois nas próximas, né, com o título ali do nome da categoria para ficar engraçado mais, tá ligado? É isso aí, a gente pode pedir sugestão também da galera que tá ouvindo Ah, aí, se você quer colocar os ouvintes, os ouvintes, os internautas, nossos os artenautas, telespectadores. os artistas, artenautas. E agora as duas pica, né? As duas melhores, não tem jeito. É o clássico dos clássicos. Chegamos no puro suco. Temos aí grandes astros, Superman. E Man of Steel, para os que não sabem inglês, Homem de Aço. Então vamos lá, vamos começar com. Quer Vamos começar começar com Homem como? de Aço? Homem de Aço? É um clássico, né? Não tem jeito. Homem de Aço é Tu uma história leu, da década de 90 pelo John Byrne, né? John Escrita Byrne pelo John clássico. Byrne. Não, inclusive, essa Homem de Aço é considerada uma origem definitiva depois de uma crise lá que teve, não tem uma parada assim? Que é a A crise origem. infinita, né? Aí esse Homem de Aço é tipo a origem definitiva do Superman. Que muita gente indica sendo um clássico, porque, por mais que muita gente não goste, ele acabou ditando ali a regra ali daquelas edições que vieram depois de Homem de Aço. Que inclusive. Só te interromper, eu acho que uma Aham, coisa que é interessante de falar é que diferente da Marvel, a DC tem reboots, né? Então as histórias é, recomeçam, os universos recomeçam. Então, a Marvel ela só teve acho que o Ultimate antigo e o universo principal, né? o Não universo tem. principal ele é como se fosse uma grande continuidade, né? A DC ela Mas tem o umas cinco coisas ou mais, sei lá. volta e meia dá uma explosão lá no universo e recomeça. É, Então, às vezes a gente está acostumado com o Superman atual, onde tudo é kryptoniano, o uniforme é sim, tecido kryptoniano, a nave kryptoniana. é, E nesse homem de Aço, não é. Ele é mais parecido com o Superman, vamos dizer assim, clássico, que talvez o seu pai assistiu, aquela série verdade. antiga Lois e Clark. Sim, Então que é um Superman muito mais parecido, talvez, com Christopher Reeve, né? Aquele é, filme, muito mais nessa pegada do, sim, do bonzão, do que é. do Superman muito É bom, do que porque esse Superman mais revoltado, mais agressivo. tu chegou a reler as 6 edições? Sim, sim. Inclusive Então, a do Lex Luthor, né? Que tem sim, o sim. iate do Lex Luthor e Cara, tudo velho, mais. essas histórias é muito boa, porque, tipo assim, o início, acho que é a primeira edição, enfim, mostra o Clark Kent ajudando a galera sem uniforme ainda, né? Tipo, ele tá lá ajudando e tal. Aí tem uma parte lá que a mãe dele, a Marta, né? Ela coleciona pedaços de jornais que fala do filho dela sem a roupa ainda, né? Ou seja, no jornal aparece um misterioso, não sei o que, ajudou e tal. E aí chega um momento lá que tem um negócio, acho que no avião e tal. Aí na próxima edição, enfim, a mãe dele faz o uniforme para ele, né? Que tem aquele vínculo mais de família. E aí depois, acho que na terceira edição, já tem o primeiro encontro do Batman com o Superman, que aí mostra ali as visões de por que o Batman é mais agressivo, porque Gotham City necessita, e porque o Superman é um pouco mais tranquilo, assim, tal. Depois, acho que na quarta edição já tem o Lex Luthor, que tem lá a O festa iate no do Lex navio. Luthor, é a festa do navio. Que aí tá lá, mostra o Superman fazendo a barba, mostra a Lois Lane visitando a casa dele, aí eles vão lá pra esse iate, né, do Lex Luthor,
inclusive até com um helicóptero, acho que o Lex Luthor manda e tal. Depois vem os capanga, aí o Superman ele faz um jeito lá e tal. E, inclusive, acho que na última edição desse arco tem o Bizarro, né? Que essa primeira versão. Tem Bizarro. Que essa primeira versão do Bizarro, eu acho que é o Lex Luthor que queria criar uma versão do Superman para atacar ele, acabou ficando meio esquisito, um negócio assim, não foi? Que deu errado? E é uma coisa nesse sentido. Agora, é importante falar que esse Homem de Aço é uma fase longa, uma fase extensa. Mas quando a gente fala de Homem de Aço, a gente tá falando dos 6 primeiros volumes. Que é o clássico, né? Que a galera fala. Porque, tipo assim, esses 6 volumes, esse início, assim, ele resume, meio que cada edição é como se fosse um tempo mais, assim, à frente, tá ligado? Não é uma coisa dia após dia, né? Depois pode ser. O começo você tem um prelúdio ali, né? Do pai do Clark com a mãe lá em Krypton. Fazendo a nave, a origem, caindo no navio, aí vocês têm explicação, caindo no navio, não, caindo na terra, né? Explica porque como é que os pais adotaram, né? A família Kent adotou ele, no sentido teve a nevasca, que eles ficaram meses isolados. Sim, o Clark Kent, ele usava os poderes deles para poder, tipo, em coisa de escola, assim, ele tava, acho que... ajudar na fazenda, né? Ajuda na fazenda, na primeira edição ele tá jogando beisebol, não tá? Um bagulho, futebol americano. Futebol americano e tal. Aí ele usa o poder pra correr. O pai dele fala, cara, você não pode usar seus poderes assim em público, né? E mostra um pouco. Você comentou que no início ele tá agindo sem uniforme, ele na verdade ele tá agindo sem ser visto, né? Ele evita acidente de carro, evita ponte de cair sem ser visto. Tipo assim, sem uniforme, mas também se escondendo, no caso, né? Ele vai lá, salva um. E aí tem a matéria no jornal que é mistério, né? O misterioso. Justamente quando ele salva o avião, que no começo do volume 1, um avião cai, né? Que ele salva esse avião. Tá dentro. A Lois Lane tá dentro, né? Tá dentro, acho que ela tá dentro do avião. Quando ele salva esse avião, ele é visto, as pessoas veem ele, só que ninguém reconhece porque ele não. A identidade de Clark Kent não existe, né? Sim, porque ele é muito rápido também, ele vai e volta. Exatamente. Então ele fica, eles me viram. Né? E o pai dele fala: não, agora a gente vai criar uma identidade. A mãe dele costura, né? A mãe dele costura a roupa, e o pai dele dá aquela lambida no cabelo dele, põe um óculos. Aí ele vai trabalhar como repórter em Metrópolis. Né? É muito bom, cara. Acho que a edição que tá, o primeiro encontro do Batman e Superman, eles meio que tentam brigar assim, porque eu acho que o Superman ele só viu o Batman pela TV e ele achava que o Batman seria um criminoso, porque é encapuzado e tal. Aí eles meio que vão quase tretar ali, mas depois eles ficam de boa e tal, eles vão impedir lá uma mulher vilã lá, enfim. Cara, esse clássico do Homem de Aço, o cara é muito bom porque ele vai, tipo, pulando alguns anos assim, mostrando pontos chaves ali e finaliza, assim, rápido e é uma narrativa gostosa de ler, assim, cara, é muito bom. Eu vou dizer que a base do que foi o Superman nos anos 90 e começo dos anos 2000. É o que o pessoal fala, né? Ele destila muito. Ele destila muito. Hoje em dia mudou, né? A origem do Superman mudou muito e tal, mas eu coloco aqui facilmente como talvez uma das melhores histórias do Superman. Não, e a próxima também é A, né? Não tem como. Será? Será? Não, essa aqui vai dar um vídeo de... Vai dobrar a minutagem, filho. Não tem jeito, mano. Grandes Aços, Superman... Ou All-Star, para quem fala inglês aí igual nós. Mentira, eu não falo só ele aí mesmo. All-Star Superman. Quer dar um contexto geral? Ou eu posso falar aqui algumas coisas? Deixa eu só falar uma coisa. Lembra que a gente comentou sobre o Grant Morrison? Ame ou odeio? O Grant Morrison, ele consegue ser genial, como é no Grandes Astros Superman. Só que ele também consegue fazer uma insanidade bizarra, como é, por exemplo, a morte do Batman, né? O Batman Hip. Sim, tem umas coisas que não tem como. Mas, tipo assim, o início de Grandes Astros é o Superman, ele vai fazer alguma coisa meio perto do Sol, não é? Aí ele pega alguma radiação... Na verdade é o seguinte, né? Eu tô lembrando aqui, tá rolando uma expedição humana numa nave para o Sol, uma nave do Lex Luthor, né? Uma coisa assim, para o Sol, para fazer uma investigação no Sol. E essa nave, ela foi propositalmente sabotada pelo Lex Luthor. Ah, verdade. Então o Superman, ele vai pro Sol para salvar esses astronautas. Aí ele pega ali meio que a radiação, alguma coisa solar. Aí o que acontece?
Aí o que acontece é, para salvar essas pessoas, existe uma criatura, né, que foi colocada dentro da nave pelo Lex Luthor, e essa criatura, na briga com o Superman, basicamente joga ele no sol, né? Sim, E o que acontece é que existe uma sobrecarga de energia solar nas células kryptonianas, então o Superman ele fica absurdamente poderoso. é, Só que acontece um problema, né? sim, Essa sobrecarga vai fazer com que ele não consiga mais absorver energia solar e ele vai morrer. sim. Ele não sabe exatamente quando, é mais ou menos a É coisa. verdade. Ele não sabe exatamente quando, mas dali para frente ele é como se fosse uma contagem regressiva da vida dele. Não, e Então uma coisa que eu. a gente vai acompanhar É, ao longo dessa história os últimos sim, períodos, os sim. últimos momentos da vida É do Superman. tipo. A narrativa é tipo como se fosse uma homenagem para o universo do Superman, porque mostra um pouco de cada, assim, para quem gosta de, sei lá, da Zona Fantasma, do Bizarro, do Lex Luthor. Vai ter tudo ali meio que num roteiro muito conciso, concreto ali, tá? Porque, tipo assim, depois que o Superman ele sabe que ele vai morrer em algum momento, né? Ele meio que ele decide viver mais e, né? E curtir assim a vida e tal. Tanto é que na forma de Clark Kent ele vai entrevistar o Lex Luthor algumas vezes, né? Que o Lex Luthor ele tá acho que malhando, correndo Na prisão, o Lex Luthor tá preso, ele foi É preso. verdade. Acho que vai ter tipo um julgamento, né? Um negócio de julgamento tem Sim, também. sim. Aí mostra, tipo, o Clark Kent todo encurvado ali, conversando com o Lex Luthor, e o Lex Luthor sempre pagando de autoridade. Inclusive, tem até um atentado na cadeia, né? Uma rebelião na cadeia na hora. Que aí E o. o Clark Kent salva o Lex Luthor ali, eu acho, porque vem um ser rosa, um bicho gigante rosa. Uhum. É um monstro, é uma estrela? O que é que eu esqueci agora? Cara, eu não lembro do É que um bicho exatamente esquisito lá, é. que brota do nada lá. E aí, depois, tem muitos momentos assim, importantes, que é a parte que o Superman, tipo, ele sabe que ele vai de base, né? Então ele vai visitar a família dele lá no Kansas, né? Que é a fazenda lá e tal. E aí, nisso, quando ele tá lá, tipo, vem. Eu acho até que o Krypto aparece nessa história que eu lembro aqui, nessa parte da fazenda. E aí ele vê, ou o Krypto observa que tem algo estranho, assim. E aí ele percebe que são outros tipos de Superman, né? Um negócio assim, um Superman. Tem um Superman tipo múmia, né? Que tá com tipo enfaixado, aí tem outro Superman, tem não sei o São que outras lá. realidades, né, e tal. Outras realidades, porque a DC é assim, né? Terra X, Terra Y, Terra não sei o quê. É muito bom. Aí depois tem um casal também, que depois vai, tipo, de super-heróis assim, que eu acho que eles morrem, e aí o Superman leva eles pra Zona Fantasma para eles controlarem, não é? Uma parada assim? É uma coisa, se eu não me engano, de uma doença e que se eles ficassem na Zona Fantasma, eles ficariam juntos, né? Que a Zona Fantasma É, deixa eles em forma, sim. paralisados, né? O tempo não passa, mas É, eles estão conscientes, né? aí eles meio que tomam conta dessa zona fantasma. E também antes disso tem o mundo bizarro, né? Que é aquele Acontecem momento. várias coisas, na verdade. Você tem o É, lance do mundo bizarro, que o Superman ele evita que esse universo, as pessoas virassem bizarros, né? Que é tudo do é, contra, e ele inclusive, quase fica preso nesse universo, nesse sim, planeta sim. bizarro. Tem o E, lance da Lois Lane, né? Que é como se fosse uma despedida. O Superman ele faz uma criação para que a Lois ganhe poderes de Superman por 24 é, horas, para eles curtirem essas 24 horas pô, juntos. é muito bom, velho. Tipo, a narrativa, assim, tipo, igual eu falei, que é tipo uma homenagem, assim, que tem de tudo um pouco, mostra que o Superman ele tá, é tipo uma despedida e tal. E aí tem essa parte que ele faz tipo um soro, alguma coisa para dar poder à Lois Lane, né? Uhum. Aí nessa parte aí que a Lois Lane fica com poder temporário, eles saem voando pela cidade assim e tal, e aí aparece até um outro personagem São cabeludo, dois personagens, né? São dois é, personagens que eles começam a sim, cortejar a Lois é, Lane, né? E o é, Superman meio que fica, pô, ela só tem 24 horas, a gente vai ficar aqui nessa é, disputa de, é de, um de queda de personagem braço com cabeludo, isso. sim, sim. É um personagem cabeludo, acho que é um deus, né? Um deus cabeludo que Não aparece, sei se é o fortão. Atlas, né, cara? Eu não lembro se é o Eu acho que é Atlas, eu alguma acho que coisa é. assim, mano. Enfim, aí eles conversam lá, aí daqui a pouco eles curtem um pouco. Aí tem esse lance, né, do Clark Kent e o Lex Luthor sendo entrevistado ali na cadeia, coisa e tal, depois a invasão. Mais pro final tem essa parte aí do mundo bizarro, que inclusive, nesse mundo bizarro, tem tipo assim, tem vários bizarros, né? Mas um bizarro, ele tem uma consciência mais tranquila e os outros são meio que tipo uns zumbis, assim, meio esquisito, né?
Ou todos têm tem o bizarro inteligente, né? Um bizarro que ele é inteligente. que é o que E troca você tem ideia com os o bizarros. Superman. Exato. Então ele explica pro Superman, né? E a ideia do Superman é fazer um foguete para poder fugir desse planeta, né? Que É, ele perde os poderes nesse planeta, né? sim. Tem isso. Não, e aí também mostra também que mesmo o Superman, ele estando para morrer, assim, coisa e tal, tem tipo, mais pro final também, que ele tá na Terra lá, mostra ele salvando um monte sei lá, de fazendo boas ações, indo uma cena no hospital, que ele vai lá, acho que salvar alguém, ou ele salvou alguém, acho que ele faz uma visita no hospital, né? Uma parada assim. Cara, tem muita coisa. É Tem o que você muita falou, coisa. é uma homenagem ao Superman. É uma história que ela é muito mais uma homenagem a tudo que o Superman Sim, sim. representa nos quadrinhos e fora dos quadrinhos. Com É uma várias história passagens importantes. muito bonita. E só que aí é o ponto. Pra você, Grandes Astros é a melhor história do Superman? Sim ou não? Rapaz. Não, assim, das que eu li é a melhor. Ela Das tá que eu ali na li. categoria S. Não, pra mim, Ela é tipo melhor que a assim. Morte? Ela é melhor que a Morte? Ah, com certeza, pô. Com Ela é certeza. melhor que o Homem de Aço? Ah, não tem como comparar, mano. Com certeza, pra mim é melhor, porque, tipo assim, a maioria dessas histórias que a gente selecionou do Superman tem umas narrativas, né, interessantes e diferentes, né? Não é uma mesmice, não é toda hora a mesma coisa. Tem coisas mais realistas, né? Tipo assim, pra quem gosta de algo mais realista, tem a Força e o Martelo, Esmaga Clã. Pra quem quer uma coisa mais assim, homenagem e tal, tem de tudo. Quem quer um Superman mais realista, tem a Prova de Balas, O Preço da Manhã, tem outras histórias mais alternativas recentes, né? Para quem quiser acompanhar. E tem, por exemplo, essa história que para muitos é melhor, que, pô, ao Star não tem como, porque, tipo assim, quantas edições que tem? Você lembra? Acho que é 12, São não é? 10, são 10. 10 edições? São 10 Tipo volumes, é. assim, cada edição, cada volume ali, cada 20 páginas, mano, é uma parada diferente, assim, tipo, tem, já, tipo assim, ele não fica enrolando, o Superman vai morrer, tipo, ele só sabe depois, não, do começo ele já sabe que vai de F, tá ligado? Que ele vai morrer. Uhum. Então, já desde o início ali, já planta essa coisa de que o Superman vai morrer, e aí fala, vou me divertir mais, se despedir ali, fazer coisas que eu nunca fiz, né? No caso, dar o poder para Lois, temporária, para se divertir com ela. Depois mostra ele ainda trabalhando ali na cadeia, ali né, entrevistando o Lex Luthor. Ele quer Depois tem. entender o Lex Luthor, né? E E o o Lex Luthor Luthor sabe o que sempre. ele fez. O Luthor, ele sabe o que ele fez com o Sim, sim, Superman. sim. E ele até fala, independente, acho que o Luthor está sendo julgado na pena capital, né, na pena de morte, e Sim. ele fala, eu venci, né? Eu venci, eu consegui tirar a imortalidade do Deus, né? Ele fala um Mano. pouco disso. Sim, não, Então, e mesmo assim tem esses outros momentos que contemplam esse universo, porque mostra um pouco da Zona Fantasma, mostra aqueles Supermans alternativos que aparecem lá no Kansas, né, que ele tá lá, né, porque também o Superman, mesmo na merda, ele vai visitar a família porque ele tá, né, com essa parada de aceitação, ele tá com essa parada de aceitação. Então, chegando lá, ele vê outras versões de tem Superman. uma coisa com Kandor, não tem? Tem um capítulo com a cidade encolhida de Kandor, não tem? Rapaz, eu acho que deve ter, mano. Porque cada capítulo é uma parada assim, tá ligado? São momentos separados, né? Momentos muito marcantes, mano, que compila ali uma história única, assim, uma história meio que fechada, tá ligado? Porque é algo à parte, né? Não é algo muito, tipo, que tá, entre outras coisas, é uma parada mais única. Então, pô, é uma história que tem tudo. Tem, para quem gosta do bizarro, mundo bizarro, tem mundo bizarro. Para quem gosta de Zona Fantasma, tem Zona Fantasma. Para quem gosta do Krypto, né, o cachorro, tá lá também em algum momento, que eu lembro, né, enfim. Pô, tem tudo, cara. É uma história perfeita para mim, assim, em quesito narrativo, né? Eu só vou fazer uma pontuação aqui. Eu concordo Aham. com tudo que você disse da história ser incrível. Meu ponto é que eu não indicaria ela para alguém que quer ler Superman pela primeira vez. Eu também não, eu também não, eu também Eu não. acho que ela é como se ela fosse o Vingadores Ultimato. Mano, porque, tipo assim, O filme foi feito para aquela sim, construção narrativa. Então, eu acredito que se você conhece o Superman, sim, gosta do Superman dos filmes, da série, e você quer ler um quadrinho do Superman, eu não recomendo Grandes Astros. sim, eu entendi que Mas você se tá falando. você é leitor de quadrinho, já leu o Superman É e isso, é o isso. Grandes Astros ele foi pensado para você. Ele Sim, é uma é história isso. feita para Sim, homenagear não só homenagear o Superman
e ao mesmo tempo acaba homenageando o leitor de Superman. Então, é isso que eu ia falar também, que eu ia falar, mas esqueci, né? Que tipo assim, que é isso, é como se fosse o ultimato do Superman, porque quanto mais sabedoria você tem de Superman, mesmo que seja mediana, você vai gostar mais quando você lê o Grande Desastre Superman, né? Porque, tipo assim, se você conhece o Mundo Bizarro, ou o Bizarro, se você conhece a Zona Fantasma, se você conhece a Lois, Superman, Lex Luthor e etc., né? Você vai agregar mais para sua narrativa conforme você for consumir a história. Então, realmente é uma história que indicaria para alguém que tem algum conhecimento a mais, assim, né? Do Superman, o Grande Desastre. E um pouco também da relação do Grant Morrison, que junto do Mark Millar, tá? Do Mark Millar, eu acredito que ele seja o maior conhecedor de super-herói que existe. Sim, porque quando você lê a fase, por exemplo, do Grandes Astros, não é referência de coisa de 10 anos, é referência de coisa de 60 anos. Porra, Passado do super-herói. Quando você vai pro Batman, a fase do Batman, né, lá, da Batman do Grant Morrison, que termina com o Batman Hip, né, a morte do Batman, que eu acho uma bela de uma porcaria. Descansa em paz, né? Exatamente. Só que você tem coisas anteriores a isso, por exemplo, é o Livro Negro, né, o Black Book. Cara, isso volta para 1942, cara. Sabe? Ele traz personagens do universo do Batman antiquíssimos. Então o Grant Morrison, ele tem essa capacidade de trazer coisas antigas. Então, se você lê o Superman em 1960, a chance é que o Grant Morrison trouxe uma referência dessa época para você no quadrinho. Então, é aquela história que quanto mais você sabe, mais você gosta. Sim. Só que eu acho que ela acaba sendo, vamos dizer assim, um café. Né? Indicada para qualquer um, assim, né? Quando você toma um café, o café, muita gente não gosta de café no começo. Vai gostando do café à medida que você vai passando com o tempo. Então, Grandes Astros, para mim, ele tá nessa categoria. Ele é aquele excelente vinho, aquele vinho maravilhoso. Só que se você não tem aquele paladar próprio de vinho, você pode não gostar. Né? Mas eu acredito que seja talvez a maior homenagem ao Super-Homem. Não, acho que com certeza, né, mano? Porque quadrinhos. é muita coisa, cara. Em pouco tempo, né? E outra coisa que, inclusive, então, a pergunta que fica, indicar para alguém iniciante, talvez seja o Homem de Aço, Man of Steel. E para quem já tem um conhecimento a mais, o Grandes Astros, né? Porque o Man of Steel é a origem meio que definitiva clássica que o pessoal já comenta sempre, né? É aquilo que eu falei, o Man of Steel, ele é aquela origem do período, né? Aquela origem perfeita para os anos 90. E eu já indico o Quatro Estações. Eu acho que o Quatro Estações, ele já é uma história fechadinha. Inclusive, ela vai ser relançada aqui agora na DC de bolso, aqui pela Panini. E Quatro Estações é uma história assim, que não é como se acontecesse um vilão muito, muito, muito bom, uma coisa e tal. É mais a narrativa, né, de estações, passando o tempo, as 4 estações, mostrando inverno, verão, sei lá, outras enfim, mostra várias estações e é basicamente uma narrativa que vai meio que se repetindo muitas das estações, só que com os personagens clássicos que a gente gosta, o Lex Luthor, a Lois Lane, o cachorro lá, a família dele. Cachorro lá, respeita o Cripto, pô, respeita o Cripto. O Cripto, inclusive, foi tema da festa de aniversário da minha cachorra, né? Minha cachorra no aniversário de 3 anos, a gente comprou, eu e minha noiva, a gente comprou topo de bolo, a gente mandou fazer o desenho do Cripto com o nome dela, com paçoca, então o tema da festa de aniversário da minha cachorrinha foi Cripto. Eita, aí sim. Mas a minha recomendação é o seguinte, se você quer ler se você nunca leu o Superman na vida, tá com vontade de ler alguma coisa pro filme, né? Ou para preparar o filme, para dar continuidade àquilo que o filme... A gente ainda não assistiu o filme, mas dando continuidade àquilo que você gostou no filme, eu recomendaria Superman 4 Estações. Eu também. Só que se você quer ler algo que tá mais moderno, é a fase nova da revista do Superman, que vai sair em setembro, dependendo de quando você assistir esse vídeo, já saiu, que é a nova fase do Superman no DC All-In, né, que vai sair agora zerou o número, né, então a Panini vai chamar Superman 1, então a revista Superman 1, que é justamente quando a Lois está na capa, vestida de Supermulher junto com o Super-Homem. São as minhas recomendações. Então e você, Érico, quais são as recomendações para o nosso querido leitor?
Então, pro leitor iniciante, né? Que você também, as que você falou para iniciante, né? Para quem Sim, tá sim. meio. Então, eu indico, acho que também vou, com o meu parceiro aqui, indicar Quatro Estações para quem está iniciando, porque realmente é uma história mais fechada, né? Se você tem um pouco mais de conhecimento, mas ainda é iniciante, talvez, não sei se é bom já começar pelo All-Star, né? Talvez seja um pouco melhor buscar outras referências, mas dá para você ler uma prova de balas ali, talvez mais do que o Preço da Manhã, porque o Action Comics, né, a prova de balas é uma coisa até mais fechada, né, escrita pelo Grant Morrison também, ou se você gosta de algo mais realista, é a Foice e o Martelo, o Esmaga Clã, e é isso, basicamente, não tem muito mistério, não. E também o John Byrne, Man of Steel também é um top aí bem bom mesmo para quem está começando, e até para quem já tem conhecimento. Ela é muito. O Man of Steel ela é muito familiar. Né? Você que, mesmo que você nunca leu uma história em quadrinho do Super-Homem, que você só conhece pelo desenho, pelas séries, Smallville, você vai se sentir em casa, porque ela traz justamente os temas do Super-Homem, né? Inclusive o Smallville, né? A série lá que tem toda aquela coisa de colégio, aquele esporte lá que eles jogam, então, enfim. No Man of Steel, no quadrinho, também começa assim, numa coisa meio de colégio e tal. E o Superman, ele é o borrão, né? Porque ele ajuda as pessoas sem aparecer, então tem um pouquinho. Eu não sei se a gente tá ajudando muito, né? Falando para as pessoas que Man of Steel é parecido com o Smallville, capaz da gente afastar o povo. Mas... É verdade. Porque quem olhar os efeitos, filho, não tem jeito. Eu vou te falar que na minha vida eu conheci uma pessoa que virou para mim uma vez e falou... Cara, quando Smallville acabou, né, na 10ª temporada, ela virou... Ele pega o uniforme na 10ª colega temporada. de trabalho, ela virou e falou, cara, eu sinto falta de Smallville. Eu falei, não é possível, é a primeira pessoa que eu ouvi falar. Mano, eu tinha um amigo, ele tá vivo ainda, até onde eu sei, né? Mas na época de escola, assim, ele devia ter, sei lá, uns 15 anos na época também, e ele começou a ver Smallville pela primeira vez, do início até a 10ª, filho. Viciou do nada. Ele era muito fã do Superman também e tal. É engraçado, né? Que às vezes a gente que conhece um pouquinho mais de super-herói fica esperando alguma coisa. E a série, às vezes, ela não é pensada para quem lê, né? É verdade. Eu falo um pouco disso no filme do Lanterna Verde, por exemplo. Porque o filme do Lanterna Verde, ele saiu na época da saga do Jeff Jones. Então você tá lendo ali a Tropa Sinestro, né? Uma das sagas mais incríveis do Lanterna Verde. Eles lançaram a animação Lanterna Verde Primeiro Voo, que também envolve o Sinestro, a energia amarela e tal. Sim. E você vê aquele filme do Ryan Reynolds, cara, é uma decepção. Mas muita gente que não conhece Lanterna Verde adora aquele filme. Né? Não, mas felizmente tivemos aí os filmes do Deadpool para consertar lá os pós-créditos, as zoeiras, né? Que rendeu pra gente, né? Tem coisa que. Mas isso é um papo para um próximo programa. Inclusive, a gente já tem várias tier lists prontas aqui, a gente vai fazer outras gravações. Esse vídeo aqui foi só um abre-alas, né? Foi só um abre-alas que vai vir, possivelmente, se Deus quiser. Se Deus quiser, virar mais coisas. Virar mais coisas. Estaremos aí. Deixem nos comentários o que você achou da nossa tier list. Vou deixar também o link dessa tier list para você fazer a sua, postar lá no seu Instagram para os seus amigos. E se você achou que a gente errou em tudo, que a gente falou merda com merda, comenta também aí, faz o. Pode xingar, pode xingar. Acrescenta mais. Xinga o Érico, me xinga não, xinga ele. Se esquecemos alguma coisa, ao seu ver, né? Comenta aqui também, porque a gente é especialista nisso que a gente falou, né? Não é em tudo também. Exatamente, a gente é especialista no que a gente fala. O que a gente não falou, a gente não é especialista. Só no que a gente sabe que a gente tem propriedade para falar. Agora que a gente não sabe, não tem como botar coisa aqui que a gente não sabia ainda. Né? A gente pode ser especialista até no erro, né? Errando, mas acertando. Errando se aprende, não tem jeito. Então é isso, meus amigos. Finalizaremos? Vamos encerrar essa nossa primeira live aqui, que foi, Érico, sensacional. E aguardem as próximas. E também muito conteúdo sobre quadrinhos aqui na nossa Tropa dos Quadrinhos. E apesar de termos começado falando de Superman e referências mais de DC, somos da Marvel também. Vamos falar de indicações de Marvel, DC e tudo que é quadrinho, porque quadrinho é vida. Quadrinho é vida, tudo. Gibi, quadrinho, tudo. Mangá também. Mangá também, né? Ou não? Turma da Mônica, né? Turma da Mônica jovem. Melhor mangá. Mangazinho. Uns mangazinhos também, indicar uma tier list de mangá. Porque, Manga Palmer, Manga Bar, Manga Rosa. Mangá ou anime, no caso, né? É o que gera mais treta, hein?
se a gente fazer uma tier list de mangá ou de anime, o que mais vai ter comentário falando, você esqueceu disso, você errou aqui. Aí a gente cresce, aí alavanca, né? Não tem jeito. Então, beleza. A próxima tier list, vamos falar de mangá, então? Será? Ou de Manga Marvel? Rosa, Mangubá, Ou de Manga Turma da Tomer, Mônica? Manga Palmer. Tier list Turma da Mônica, e quem sabe? List... Qual o melhor personagem? É o Chico Bento? Porque sim. Do contra, fácil. Ou os mascotes, enfim, tem muita coisa para falar. Super mascotes. Melhores mascotes da DC. O Crypto já tá no S, né? Não tem jeito. Eu sou Team Ace, o Baticão, Team Ace. Se bem que o Tom Taylor criou a Bitewing, né? A Bitewing, que é a cachorrinha do Dick Grayson, né? Da Asa Noturna. É recente nessas coisas assim, né? É recente. Pode crer, então. Enfim, aquele abraço, povo! Tamo junto, falou!